Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto e nesse episódio do Livros e Negócios nós vamos falar de um grande sucesso, de um best-seller, Sapiens, uma breve história da humanidade do autor Yuval Noah Harari. Publicado em mais de 35 países, o livro alcançou o topo da lista dos mais vendidos. O livro trata de percorrer a história do Homo sapiens, buscando entender como essa espécie em particular conquistou o planeta. Acredita-se que o Homo sapiens não foi soberano no planeta em todo o seu período de existência. O seu início foi compartilhado com outros hominídeos, como o Australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus, o homem de Neandertal. Acredita-se que outros hominídeos compartilharam a Terra com o Homo sapiens, não somente esses, mas o grande ponto é que como o Homo sapiens se tornou soberano e subjugou todos os outros hominídeos. A grande questão do Homo sapiens é sua capacidade de cooperação flexível. Não há nenhum outro grupo na natureza que é capaz de cooperar com flexibilidade. Nós temos grandes exemplos de cooperação no mundo animal, por exemplo as abelhas. Elas são capazes de manter um organismo complexo, que é uma colmeia, em funcionamento, mas elas não conseguem flexibilizar esse emaranhado de poderes que existem dentro das colmeias. Uma abelha que nasce operária, morre operária e não tem condição de flexibilizar a sua forma de ação no grupo. O Homo sapiens não. O Homo sapiens ele é inovador, ele consegue flexibilizar, ele tem um grande poder de coesão social e muito provavelmente isso ditou o sucesso dele sobre os outros hominídeos. O Homo sapiens é uma espécie muito violenta. Nós conhecemos a violência do Homo sapiens diariamente nos jornais, nos livros de histórias, mas a pesquisa hoje acredita que o Homo sapiens exterminou os outros hominídeos por vários conflitos, sejam conflitos por território, por comida, outras questões sociais. Inclusive hoje existe uma teoria que analisa muito desse comportamento imprevisível do Homo sapiens, que é a teoria dos jogos. Imagina que um grupo de Homo sapiens há 100 mil anos atrás está explorando um vale. De repente ele dá de encontro com um grupo de homens de Neandertal. A grande questão é, nós viramos as costas e vamos embora? Ou nós eliminamos esse grupo de neandertais? Vai que quando a gente deite para dormir, eles nos ataquem. A teoria dos jogos analisa muito isso, por qual caminho ele decide seguir. Muitas vezes o Homo sapiens escolhe coisas que o prejudicam. Mas mesmo assim nós escolhemos, nós deliberamos. Então o encontro do Homo sapiens num vale com o homem de Neandertal muito provavelmente gerou esse tipo de questionamento. Será que vale a pena a gente virar as costas e correr o risco de ser atacado por esses indivíduos no futuro? Talvez seja melhor pagar o preço de matá-los e não correr esse risco. Ao longo de toda a história houveram dilemas assim. Esse dilema afeta as pessoas diariamente em muitos lugares do mundo. Mas aí que está a questão, por que o Homo sapiens governa soberano no planeta? Acredita-se que em torno de 70 mil anos aconteceu uma grande revolução no Homo sapiens, o que o autor chama de revolução cognitiva. Nela o Homo sapiens começou a criar histórias, criar mitos, religiões, instituições, crenças, coisas que liguem as pessoas umas nas outras. Acredita-se que pela primeira vez o Homo sapiens foi capaz disso, de falar do espírito da árvore, do espírito do leão, do espírito do lobo, do espírito das pedras, e acreditar que aquelas pedras e aqueles animais eram tomados de uma força extraordinária. Isso é uma realidade que não é objetiva. Não se consegue constatar isso. É uma realidade subjetiva que existe na cabeça de cada um dos indivíduos. E esse é o grande poder do Homo sapiens, de criar essas realidades subjetivas. Mas para a gente entender esse conceito é interessante definir o que é a realidade objetiva, subjetiva e intersubjetiva. A realidade objetiva, um fenômeno objetivo, ele existe independentemente da gente crer nele ou não. Por exemplo, a gravidade. Ela é um fenômeno objetivo. Se a gente acreditar na gravidade ou não e pular da janela do primeiro andar, não importa, você pode acreditar que a gravidade não existe. O impacto vai ser grande e a gravidade pouco vai se importar se quem pulou acreditou nela ou não. A realidade subjetiva é algo que depende da consciência do indivíduo. Por exemplo, a criança que tem um amigo imaginário é um fenômeno subjetivo.
só existe na cabeça dela. Ela foi capaz de criar esse amigo imaginário e dar conta de interagir com ele, mas é uma realidade subjetiva. Quando ela conta para os outros, aquilo não faz do seu amigo imaginário uma entidade real. Já um fenômeno intersubjetivo é o que liga consciências subjetivas umas às outras. Por exemplo, o dinheiro. O dinheiro é uma realidade intersubjetiva, porque se só uma pessoa acreditar no valor que tem uma nota de 50 reais e tentar ir consumir alguma coisa, comprar, trocar por alguma coisa, e ninguém mais acreditar, não funciona. Porque o valor do dinheiro é a crença das outras pessoas que aquilo pode ser trocado diversas vezes. Que o outro vai acreditar quando você oferecer aquela nota de 50 reais. Porque objetivamente uma nota de 50 reais não tem valor. Não dá para comer, não dá para fazer absolutamente nada. Mas o valor dela está na questão intersubjetiva, na crença compartilhada, na crença coletiva. O dinheiro é um sistema de confiança mútua, e o autor diz que é o sistema mais confiável e mais bem sucedido já criado pelos sapiens. Ele até diz que o capitalismo é uma das maiores e melhores invenções, o que estabeleceu o maior contato e maior harmonia entre os sapiens ao longo de toda a história. Nenhum outro sistema foi capaz de dar tanta estabilidade e permitisse o intercâmbio entre diferentes culturas, diferentes pessoas, diferentes crenças, pessoas que muitas vezes se odeiam. Na hora de trocar dólares e comprar coisas, dá para relevar. Dinheiro não tem fronteiras. E isso é uma questão interessante. É intersubjetivo. Quando é uma crença compartilhada por muitas pessoas, o fenômeno subjetivo, que é crer no dinheiro, compartilhado com os outros, se torna um fenômeno intersubjetivo, dá liga, vira uma coisa real. E tá aí a grande questão que legou aos sapiens a conquista do planeta, a capacidade de criar mitos, de criar essa realidade intersubjetiva que ligue uma pessoa à outra. Isso dá o grande poder ao Homo sapiens. O Yuval dá um exemplo. Se você juntar 3 pessoas contra 3 macacos, muito provavelmente os macacos vão ganhar na força. Mas no momento que você reúne 5, 10 ou 20 humanos contra 20 macacos, a coisa muda de figura. Porque os 20 macacos eles não conseguem cooperar entre si. Eles não conseguem bolar estratégias. Eles não montam uma estrutura de defesa. O Sapiens monta. O Sapiens consegue criar um sistema de crença, um sistema de coerência entre si, seja o que for, o que dá condição deles interagirem por uma causa, por um objetivo. E assim ele subjuga facilmente o grupo de animais. Foi assim ao longo da história. Grupos de homens eram capazes de abater mamutes, mas só em grupo. O homem isolado ele é quase insignificante comparado aos outros animais e às suas capacidades. Mas quando em grupo, o Sapiens é de um poder e de uma sofisticação incrível. E por quase toda a nossa estrutura ser definida pelas crenças, nós temos uma flexibilidade muito grande, porque biologicamente, DNA, genética, nós somos a mesma coisa que nossos ancestrais. Nós somos quase a mesma coisa do que nossos antepassados de 5, 10 mil anos atrás. Biologicamente nós somos o mesmo animal. Mas nós temos uma capacidade de evolução cultural muito intensa. Nós somos capazes de geração em geração, criar novos mitos, criar novos sistemas de crença. Diferente dos animais. Não tem como, por exemplo, um grupo de chimpanzé se rebelar contra a ordem, exigindo que não exista mais o macho alfa, que todos deveriam ser iguais, ou mesmo uma revolução dentro da colmeia, as abelhas exigindo direitos iguais, uma revolução do proletariado dentro da colmeia. Isso não acontece. Ao longo de toda a história dessas espécies, elas agem conforme seu programa existencial desde todos os tempos. Essa capacidade dos sapiens de criar sistemas políticos, de reorganizar as pessoas, de moldar a nossa forma de interagir, o nosso sistema de crença, nosso mercado de trabalho, nossa política, nosso sistema de justiça, é todo o aparato institucional, não só no país, mas a relação de países entre países, de comércio, é tão sofisticado e elaborado que dá sim aos sapiens uma condição de trafegar pelo planeta e de criar e de se reinventar muito intensa.
Há aproximadamente 12 mil anos aconteceu a segunda grande revolução, a Revolução Agrícola. Nossos antepassados eram caçadores-coletores. Grupos pequenos percorriam algumas extensões de território, buscando alimentos, buscando caça e estabelecendo uma vida nômade. Com a Revolução Agrícola, o Sapiens definiu, fixou moradia, e com isso muitas mudanças ocorreram. Um grande ponto foi a explosão populacional. Em grupos menores, onde a incerteza do alimento era muito grande, os grupos sempre foram pequenos. Com a Revolução Agrícola, pessoas ficaram agrupadas em comunidades, comunidades que se ampliavam a cada ano. Embora a mortalidade infantil era muito grande, a quantidade de crianças que nasciam era muito grande e acabavam compensando essas mortes, elevando o número da população a números absurdos. Existem várias teorias que decifram como que o Sapiens fixou a moradia. Algumas delas afirmam que há a possibilidade do Sapiens ter fixado moradia em regiões férteis, por exemplo, no Crescente Fértil, onde existia uma oferta de grãos e uma região propícia para o cultivo de alguns alimentos. Até mesmo quando os caçadores-coletores saíam para buscar os alimentos, eles voltavam com grãos. Alguns grãos iam caindo pelo caminho e ao longo do tempo eles passavam a colher mais perto, porque esses grãos que caíam nasciam e davam novas sementes, o que em algumas gerações criou um campo de colheita muito próximo, onde o Sapiens percebeu que essa era uma vantagem. Ele não precisava mais se arriscar em longos percursos e poderia cultivar a terra, produzir seu alimento e ter um pouco mais de segurança. É interessante pensar que com a agricultura nasce a ansiedade, nasce o planejamento. O Sapiens, como caçador-coletor, ele vivia um dia de cada vez. Ele precisava encontrar comida para aquele dia, ponto final. No dia seguinte ele pensava no problema novamente. Já o agricultor não. O agricultor precisava pensar na chuva, precisava pensar nas invasões, nos roubos, nas pilhagens que podiam acontecer. O estresse representado pela agricultura teve impactos e consequências muito importantes. Com o crescimento populacional, esses grupos, essas comunidades passaram a se organizar de uma forma muito mais intensa. Foi daí que surgiram as cidades, os estados, as nações. A coisa foi se ampliando e foi sendo criado todo um aparato para dar conta dessa vida moderna. E a terceira grande revolução foi a revolução científica. Acredita-se que em 1500 a população mundial era de em torno de 500 milhões de pessoas. Em 2000 nós temos 7 bilhões. Então em 500 anos nós tivemos um progresso muito grande, que aconteceu em diversos campos diferentes. Um grande passo para o progresso da ciência foi a busca pela conquista do mundo. As navegações, os impérios, a busca por conhecer cada um dos territórios deu ao homem a percepção da sua falta de conhecimento e de como era importante ele buscar enriquecer seu repertório para aumentar suas conquistas. A busca não era simplesmente pela beleza do conhecimento. Era um processo de retroalimentação. Era uma busca que, através da conquista de novos territórios, ganhava-se mais conhecimento sobre eles. Esse conhecimento se refletia em mais exploração, que gerava mais riqueza e que reiniciava a roda. Esse progresso científico culminou no mundo que nós conhecemos hoje, com máquinas, indústrias, bombas e poderio militar, remédios, cirurgias e transplantes avançados, satélites, sondas e espaçonaves. A leitura do Sapiens é extremamente enriquecedora. Sem sombra de dúvidas, foi um dos melhores livros que eu li nos últimos anos, muito enriquecedor, muito perturbador em muitos momentos, porque o Yuval tem uma capacidade de desconstruir muitas das nossas ideias, muito do que a gente tem como segurança, de crença, de coisas que nos estabelecem como indivíduo, são desmontadas durante a leitura. É interessante conhecer em mais detalhes como essa espécie em particular que nós fazemos parte conquistou o planeta, como ele fez isso, como a nossa história é marcada por sangue e por decisões que causaram dor e sofrimento para muitas pessoas e também para muitos animais. A história dos Sapiens é marcada por muitos progressos e também por questões muito controversas. Extinguimos espécies, matamos pessoas, construímos bombas, mas também avançamos na ciência, transformamos a vida de pessoas em vidas melhores muitas vezes, conquistamos novas coisas, desenvolvemos novos ideais.
e acreditamos muitas vezes juntos, ou não. Mas é uma história marcada por eventos fantásticos e o Val, sem dúvida nenhuma, é extremamente bem sucedido e é muito legal que esse livro esteja na lista dos mais vendidos. Afinal, é um livro que não só perturba, como modifica a mente e cria pessoas mais pensantes, pessoas mais conscientes e talvez até mais tolerantes. Agora vamos para o top 5 aprendizados. O primeiro deles é que o ser humano é um ser em potencial. O ser humano pode ser muitas coisas. Coisas que nós definimos como boas, coisas que nós definimos como ruins, mas em essência parece que o ser humano não é uma coisa muito fácil de se definir. Ele é um ser em potência, em potencial. Ele pode ser muitas coisas. Um ser que constrói ou um ser que destrói. Segundo aprendizado, pouco daquilo que nós vivemos é realidade objetiva. Quase tudo que permeia o nosso mundo é de realidade intersubjetiva. As redes sociais, o dinheiro, o emprego, a política, as leis, tudo quase na nossa sociedade é de realidade intersubjetiva. Só funciona porque nós acreditamos. O respeito às leis de trânsito, ao espaço do outro, do ser humano, do animal, tudo isso faz parte de um sistema de crenças, que a partir do momento que nós compartilhamos, nós vivemos, a coisa acontece. Terceiro aprendizado, a vida moderna exige de nós mais do que nossa biologia nos deu. O mundo moderno com certeza perturba muito a nossa biologia. Foco, planejamento, mente estratégica, tantas outras questões, memória, lidar com tantos estímulos, com tantas notícias, com tantas informações. Quarto aprendizado, o Homo sapiens é uma espécie violenta. A gente percebe isso pela nossa história, como ela foi construída e também pelos dias de hoje. Nosso noticiário, obviamente, ele é construído em cima de notícias ruins, mas reflete muito do que é a natureza do Homo sapiens. Conquistas, escravidão, massacres. Muitas vezes até nos escapa entender por que será que nós somos tão impulsivos, tão raivosos. Às vezes no trânsito isso fica muito evidente, né? Em um milésimo de segundo você toma uma reação que depois de alguns minutos você pensa, como eu fui tão primitivo, como eu fui tão violento, por que agir desse jeito, tão desnecessário? A nossa biologia muitas vezes escapa à nossa tentativa de racionalizar e criar sentido para aquilo que é a nossa natureza. Quinto aprendizado, convivemos bem na medida que acreditamos nas mesmas coisas, na política, na economia, nas ideologias, seja no humanismo, seja na democracia, nós conseguimos conviver na medida que a gente acredita na mesma coisa. No direito humano, no direito de ir e vir, na liberdade de expressão, tudo isso não está estabelecido na natureza. O autor fala, se você cortar o Homo sapiens, você não acha ali o humanismo, a democracia, você não encontra. Isso são ideias, são crenças, são sistemas que nós criamos. E se nós acreditamos e somos capazes de compartilhar isso, há uma harmonia, há uma estabilidade. Não deixa de conferir o Facebook, onde eu publico diariamente novos conteúdos. Esse episódio e tantos outros estão disponíveis em vídeo, texto e podcast no blog livrosenegócios.com.br. Gostou? Se inscreva no canal porque semana que vem tem mais um vídeo com mais um livro. Tchau!